Olá, o Aqui Tem História de hoje tem a honra de receber Antônio Carlos de Souza Balbinho, 45 anos de radialista, o locutor mais velho de Buritizeiro. Olhando para a pessoa nem parece, gente. Então, como o senhor está? Estou bem, ainda mais você falando que é uma entrevista importante, me sinto orgulhoso, lisonjeado. E É nossa. é por esse momento a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência desses 45 anos. Então essa é uma história muito bonita, muito sofrida e que nos traz orgulho porque a gente vence pelo trabalho. Verdade. É o trabalho que constrói. E primeiramente é o apoio de Deus. Se não fosse Deus nas nossas vidas, nós não teríamos a garra, nós não teríamos a sustentação necessária para vencer os momentos difíceis. Verdade. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço pelo carinho, por nos receber. E vamos para a nossa primeira pergunta desta tarde, porque o senhor teve muitas profissões. Antes da rádio, o senhor passou por jornalismo, pizzaiolo, varredor de rua, oleiro, pintor. Como foi essa trajetória para realizar o sonho de criar a primeira rádio de Buritizeiro? A Rádio 98, ela não nasceu de uma forma espontânea, ela aconteceu em minha vida. Eu tive várias profissões, porque quando você é jovem, e o Buritizeiro nunca teve oportunidade para os jovens, então a gente buscava alternativas para sobreviver, para trabalhar e para nos sustentar, porque eu sou ex-aluno da Escola Caio Martins, eu fui aluno interno. Interessante. E o meu pai também. Então a gente aprendeu todas as profissões lá dentro para, externamente, a gente exercer para sobreviver. Sim. E como filho mais velho, eu tive a oportunidade de aprender a cozinhar, aprender a costurar, aprender a lavar roupas. Então eu era o ajudante externo da minha mãe. Minha mãe tinha uma doença muito grave. E eu acabei dando essa sustentação para ela. E eu sou no meio de 9 filhos, eu sou o nono filho. Sendo o nono filho, eu cuidei de todos os meus irmãos e ganhei experiência para cuidar dos meus. Foi onde a gente fazia muito curso, eu não podia ver curso, que eu me encantava e procurava me habilitar para me enfrentar os desafios da vida. Foi onde aprendi e exerci cursos como padeiro, como carpinteiro, sapateiro. Olha! Fui alfaiate. Então assim, eu tenho uma gama muito grande de profissões que me auxiliaram a sobreviver. Aonde o emprego era difícil, portanto a sobrevivência não era fácil. Verdade. Então eu tinha que buscar alternativas para mim superar essas fases ruins, aonde o meu pai era muito duro. O meu pai, desde os 7 anos, ele falava assim: vocês vão trabalhar. E meu pai era professor. Então, eu fui com ele também, assim, vendendo um mascate, onde a gente ia com as malas na rua, vender pente, vender espelho, vender agulhas. Gente, que interessante. Oi. Então, com isso... Agulhas? Vendia agulhas também. Vendia linha, vendia agulhas. E eram umas maletinhas pequenininhas que a gente tinha 6, 7 anos. E a gente morava muito tempo em Belo Horizonte, onde eu morei 17 anos. E foi onde a minha mãe era desenhista, eu aprendi a desenhar com ela. E com isso eu passei a ser artista plástico, a desenhar para sobreviver para as escolas, a fazer pequenos quadros. Então a vida foi me ensinando e eu buscando alternativas. Foi aonde... Eu contei até uma história, desculpe. É o ar-condicionado. Sem problema. Foi onde o meu pai era professor de português, eu estava até falando aqui anteriormente, onde ele me exigia que eu fosse uma pessoa de uma linguagem mais técnica, falasse o português corretamente. Porque ele era professor de português. E eu pertencia a uma banda chamada Estrela Sol, aqui em Buritizeiro, onde todos os oferecimentos musicais, homenagens aniversariantes, eu falo: fala você, Torinho, que você fala melhor do que a gente. E eu todo tímido. E o mais impressionante disso tudo, que existe uma história muito
muito fantástica em minha vida, porque eu era gago. Mentira! Eu gaguejava 24 horas. Era kikiki, cococó. E como não dava? Cantava, pegando o ritmo do momento e às vezes atrasava com a abertura. Eles davam entrada de novo e eu pegava. Na hora de ler as mensagens. Linha assim, meio batendo o pezinho, né? Porque o gado tem essa mania. E foi aonde o falar para o público me deixou, obrigado, filho, me deixou habilitado a falar de vez em quando. Porque quando a gagueira deixava. E com isso, as pessoas começaram, eu comecei a participar de grupo de jovens, e aonde as pessoas pediam, vai lá falar, Toninho, que você fala muito bem. E o Toninho deixou de ser gago? Não, e o Toninho continuava gago. Eu vou te chegar numa história impressionante. E o mais engraçado é que eu chegava lá no microfone, começava a falar, e fazia tudo para esquecer a gagueira, que eu gaguejava demais. Não conseguia falar uma palavra. E o que ocorreu? Aí eu enfeitava as frases. Buritizeira é uma terra linda, maravilhosa, onde tem um rio caudaloso, cercado por uma ponte que é um cordão umbilical entre Pirapora. Até hoje eu recordo da Toninho poeta. Há muito tempo eu escrevi muita poesia também. Gente. Eu não gosto assim de falar, mas para as pessoas terem como exemplo, para seguir os seus objetivos, eu não gosto de falar para me gabar. Mas eu faço escultura, eu faço desenho técnico, eu faço poema, eu escrevia, porque hoje já não dá tempo, eu escrevo músicas. Eu fiz muito tempo jingles para lojas, inclusive o supermercado Amadeu e etc. Criei várias logomarcas como desenhista, inclusive da Rádio 102, a primeira. A nossa, a 98 FM, foi criação minha. Então a minha função era essa. Então assim, eu pus para fora o que o coração mandava, o que Deus me deu de dons, para me exercer a minha função, às vezes para fugir dessa dificuldade de você ter um emprego fixo. Eu sustentei praticamente a minha família usando a pintura. Então eu fui desenhista para fazer letreiros em supermercados, em lojas, em fazer placa, hoje é tudo digital. Mas eu fiz todo esse procedimento. E para mim trabalhar em rádio, as pessoas falaram assim, você fala bem, você trabalha na rádio, lá em Pirapora, né? Eu falei, moço, Rádio Pirapora, não existe nem rádio em Pirapora que dirá FM. Não, você trabalha em FM, você que não gosta de falar. E depois surgiu a Rádio Pirapora, onde eu comecei a me interessar por fazer rádio. Se as pessoas me elogiam, se as pessoas falam que eu sou locutor, você é locutor. Aí eu ouvia muito a BHFM, a Extra, as rádios que na época em Belo Horizonte pegava e a gente alcançava aqui. Ouvia a Mundial, que era a referência de rádio para a juventude, a Rádio Cultura de Belo Horizonte, porque não existia escola. Então a nossa escola era ouvir para aprender. E eu imitava os locutores, procurava fazer, eles faziam, repetia as mesmas palavras. Tem algum em específico? Tem o Samuel França. Quer imitar pra gente? Bem, ele é um locutor mais romântico, ele fazia o Good Times, não sei se era mundial, para a BRFM. A partir de agora, Good Times, esse é o rádio, vamos tocar as músicas que tocam o seu coração, falando de música através de saudade. Good Times 98 FM, o melhor do seu rádio. Gente! Então a gente imitava. Com o tempo, quando eu passei a fazer rádio, já depois que o Freitas me deu a oportunidade, e o Freitas falava, nunca vi locutor gago na vida. Então você não vai conseguir fazer rádio. Eu falei, não, eu vou me esforçar para ser locutor. E ele citou para mim duas pessoas que foram referências como locutor gago em Belo Horizonte. Um foi um rapaz, um locutor muito jovem lá da Rádio BRFM, que chamava William Jorge. Sim. O William Jorge é que, a partir de agora, a voz fininha, né, em FM, a gente achava impressionante que tudo era a voz mais grossa. A partir de agora, na BHFM, vai começar. E eu falei, ai, ó. E o outro logo tem. Inspiração.
E a melhor rádio em Belo Horizonte, porque a BHFM era um ícone, né? Era uma referência em rádio FM em Belo Horizonte. E outro locutor que ele me falou, aliás, um locutor e um cantor. O cantor, primeiramente, ele me falou que era o Nelson Costa. Nelson Costa, não, desculpe, associei o Nelson Costa, que é meu ex-padrinho de rádio, é o Nelson Gonçalves. Sim. O Nelson Gonçalves, na hora de falar, era um terror. Mas na hora de cantar, saia aquela maravilha toda. O da Boemia. O da Boemia, aqui me tem de regresso. Então, o que aconteceu? E ele falou assim, existe um locutor muito famoso que vocês não percebem, ele é gago. Eu falei, quem é Freitas? É o Cid Moreira. E você não sabia que o Cid Moreira era gago. Você eu não sabia. Cid Moreira era gago. E eu procurei pesquisar o Cid Moreira, e onde eu falei assim, não, é meu referencial, eu vou ter que sair dessa, porque eu nasci gago. E foi onde eu me tornei um locutor de rádio, porque o Freitas, na Rádio Pirapora, me deu a oportunidade em 84, e eu passei a fazer programas noturnos, depois passei a sertanejo, fiz o do Ademir Santos muito tempo. Quando o Ademir Santos entrava de férias, eu que cobri o horário dele, fiz a reportagem de rua, fiz vendas, fiz auxílio artístico. Tanto é que o que me ajuda a administrar a Rádio 98 é justamente esse aprendizado que eu tive na Rádio Pirapora. E assim, a gente sabe que esse caminho aí, até ele chegar na 98, ele foi cheio de etapas. E como começou assim a carreira na Rádio Pirapora e a transição para a sua própria emissora no ar? Na Rádio Pirapora, eu queria uma vaga lá em Corvelo, na Rádio Clube de Corvelo. E, porque sempre esse locutor novo, sempre os locutores mais experientes, ele tem um lugar mais cativo. E eu sempre era colocado em segundo plano, porque chegava um locutor melhor do que eu e me encostava. Aí o Freitas dava oportunidade ao locutor mais experiente, mais prático. E eu não tinha a linguagem que eu tenho hoje, que eu fui aprendendo aos poucos. Hoje, além de ter a linguagem, eu tenho uma personalidade própria, que, igual eu te falei, a gente começa imitando o locutor. Só que com o tempo você ganha a sua própria identidade. Sim. Hoje eu tenho minha própria identidade como locutor, como profissional. E o Freitas não quis me dar essa oportunidade, uma declaração, porque eu não tinha carteira assinada, mas eu trabalhei 7 anos na Rádio Pirapora. E ele não quis me dar a oportunidade, eu saí de lá. E fui fazer o teste lá em Corvelo. Lá em Corvelo eu não passei e vim embora para cá. Quando eu vim embora para cá, eu comecei a trabalhar em supermercado, como desenhista. Eu implantei em Pirapora de fazer cartazes de supermercado. Feijão, arroz, preço tal. Então eu atendia todos os supermercados aqui, Vaz da Palma, Montes Claros e Uberlândia. Uberlândia. É. Eu via fazendo os cartazes. Fazendo cartazes. Eu fazia 100 cartazes por dia, ganhava por cartaz. Então a empresa bancava a minha ida e a minha estadia e eu fazia cartaz. E um dia um amigo meu, um ex-vereador, chegou assim, vamos abrir uma rádio. Eu tinha equipamento, porque amava muito som, sempre fui muito apaixonado por som, tinha o equipamento guardado e tal. Aí você pega seu equipamento, nós vamos financiar o transmissor e nós pagamos com a renda da rádio. E abrimos a primeira rádio em Brasilândia de Minas. Foi essa aventura que te levou para Brasilândia e Bonfinópolis? Foi, Brasilândia e Bonfinópolis, onde a gente abriu a primeira rádio regional, onde a gente passou muito perrengue, porque já chegavam outras rádios de qualidade lá, rádio de Covelo, chegava a rádio de Bocaiúva, outras grandes rádios, e a rádio Boa Vista de Paracatu. Então teve muitos obstáculos. Encontrando muitos obstáculos. E em si as pessoas não valorizavam, porque era uma ideia nova de se abrir rádio pirata. E rádio pobre, né? Quando fala pirata, é perrengue mesmo. Então a gente abriu e começamos lá. E esse sócio meu encontrava pessoas que falavam que estava dando resultado financeiro e eu não queria dividir, que eu estava tirando do meu sócio, que eu estava
roubando do meu sócio a parte financeira. Eu peguei a minha casa, ele saiu oferecendo a rádio, a parte dele para outras pessoas. Eu falei assim, com uma pessoa conhecida, não está dando certo, se é um mundo desconhecido, eu estou ferrado. Aí foi onde eu peguei a minha casa, falei, pega a minha casa em Buritizeiro, pode ficar com ela e deixa eu ficar aqui sozinho, foi. E começamos a trabalhar lá. E isso fomos, desculpe a sinceridade, fomos dormir no chão, fomos viver assim uma carreira muito pesada, porque a gente não sabia que não dava certo. Eu fazia rádio praticamente eu sozinho, mais um amigo, onde o amigo era assalariado, e não dava nem para pagar o salário dele. A vizinhança nos ajudava com a alimentação, porque nós não tínhamos condição de se manter. E com isso, começou a nossa vida lá fora. Até que um dia o meu pai faleceu, e eu falei assim, o filho mais velho é que assume a responsabilidade da casa. Eu tenho 8 irmãos, eu sou mais velho, o líder é o filho mais velho, que assume essa responsabilidade de sustentar a família. Aonde eu vim, mas as minhas irmãs eram professoras e eram autônomas, né? Não aceitavam opinião ali. E meu pai sempre falava, filha minha, ninguém manda. E nem os próprios filhos, né, não deram conta. E elas assumiram a responsabilidade, aí eu resolvi abrir a rádio aqui. E minha esposa sempre foi contra a gente manter a rádio aqui, porque quando a gente morava aqui, eu era desenhista, nós tínhamos resultado financeiro razoável. Sim. E com a vinda, eu passei 7 anos fora. Com a nossa vinda de lá para cá, eu praticamente vim para uma cidade que eu achei que ia ter o apoio estrutural. Não, eu estava recomeçando a vida, onde eu não tinha apoio de ninguém. Recomeçamos a nossa carreira do zero. Porque, assim, a rádio, ela está há 25 anos no ar. E o início desse sonho teve muitos desafios. E qual foi, assim, o principal aí desafio até que a rádio se consolidasse aqui em Buritizeiro? Nesses 25 anos, se eu te disser que eu passei quase 20 anos para alicerçar, talvez eu seja um pouco exagerado, mas de 15 a 20 anos a gente passou sem alicerçar a rádio. Por quê? A concorrência é muito grande e as rádios locais combatiam, além da gente receber a fiscalização, que a gente abriu uma rádio pirata. Aqui também, lá em Brasilândia era pirata, em Morfinópolis era pirata, mas aqui a perseguição era mais acirrada. Porque denúncias, e às vezes chegava aqui na rádio, chegava a Polícia Federal, a Anatel, com metralhadora, escopeta. Meu Deus, que situação. Escopeta, já saindo aqui algemado. Parecendo um presidiário. Parecendo um presidiário. Grande perigo. E eu gerava quase 15 empregos. Gerava 15 empregos na época. E o que ocorreu? A gente teve que se apegar mais em Deus e no objetivo de conseguir encaminhar a rádio. Sim. Para a gente ter esse objetivo de chegar onde nós chegamos hoje. Então, assim, começamos a rádio aqui. E o nosso maior desafio foi justamente as denúncias, a falta de valorização. E outra coisa, existe um detalhe importante, que na Bíblia fala que santo de casa não faz milagre. Verdade. E nós tivemos, ainda temos isso aqui ainda. Infelizmente. Infelizmente. 99% das empresas não anunciam na rádio em Buritizeiro. Nós temos anunciantes de Pirapora. Então, assim, nosso desafio foi superar a descrença, a descredibilidade, a nossa vontade de estar ajudando a comunicação de Buritizeiro. E nós tivemos esse contratempo também, além de ter a falta de apoio local, nós tivemos as brigas com as outras emissoras, e juntavam, ele falava para a gente, nós estamos juntando aqui para fazer uma denúncia contra você. E isso é real. Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes a pessoa se junta para destruir a outra, ao invés de... O próprio Freitas falava comigo, falava assim, nós estamos juntando aqui, juntamos,
e vamos abrir uma busca e apreensão. E já vieram aqui, já levaram equipamento, me deixando sem ele nem beira, mas Deus sempre nos restituiu e nos restitui e nos fortalece. E assim, a gente sabe que sua esposa ela é uma das principais vozes hoje da 98 FM e ela é uma peça-chave na gestão. Como foi o processo de transformar aí uma pessoa reservada em uma comunicadora tão presente no dia a dia da rádio? A Maria José ela tem uma característica, desde quando nós namorávamos, ela sempre foi muito calada, da escola, na casa, comigo, eu como locutor, eu falava a noite todinha para ver se ela falava sim, não, E a Maria José, a gente foi trabalhar em Brasilândia de Minas, os meninos muito pequenos, e eu fazia rádio sozinho. Era 24 horas de rádio sozinho. E eu tinha que sair para resolver questão bancária, resolver questão de pagar, depositar, receber. E na época era disco. Sim. E não tinha como você pôr para repetir, porque o disco não volta, o disco ele vai lá e para sozinho. E para sozinho. Aí eu falei com a Maria José, eu preciso ir no banco. O banco ficava a 1,5 km de distância de onde a gente morava. A gente morava no meio do mato. 3 quilômetros, um para ir, 1,5 para ir, 1,5 para voltar. E era praticamente a pé, e numa estrada de chão e tal. E em Brasilândia. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, você vai trocando os LPs, porque não vai dar tempo para ela voltar para mim trocar. E ela, pelo amor de Deus, não faz isso vai dar separação. Eu falei, vixe, tô perdendo até a mulher. E com o tempo, aí eu convenci ela, falei, não, você vai fazer o seguinte, porque você não vai resolver para mim, eu tenho que resolver. Nós precisamos pagar, senão as pessoas vão vir cobrar, elas vão ficar sem graça, ou receber. Aí eu falei assim, só que você vai pôr o disco e vai falar menos as horas lá no microfone. Nem pensar, você quer arrumar briga? Aí eu falava, né? Nesse momento, nem pensar, não vá com essa não, que nós vamos brigar. E aí, eu falei, pelo amor de Deus, faz isso pra mim. Aí me dá ela, você vamos me fazer de vítima aqui. Conquistou. Não, mas é desse jeito, eu sofro sozinho, eu vim pra essa rádio para sustentar a gente. E você desse jeito, não vem com essa chantagem, não tô com chantagem, não. Aí eu conquistei esse objetivo que ela falasse a menos horas. E com o tempo, eu punha ela para falar alguma coisa. Eu falei, lá vem ele. E aí, eu passei a ensinar. Ela falava o básico, era as horas, o nome da música, não falava mais nada. E Maria José, quando ele estava em Brasilândia, eu gravei uma fita com ela falando, escondida, e mandei para a família dela. A família dela falou, não é nossa filha. O que você fez? Eu falei, pus para falar. Não, mas não é possível. Aí quando a gente veio embora para cá, o estúdio era do outro lado de lá. Ela estava falando, veio a família todinha para ver, ficaram tudo de boca aberta, observando para ver o que ela falava, por que ela estava falando, e tudo assustado, né? Os pais, os irmãos, os primos. E a Maria José hoje se destaca como uma grande profissional, e eu passei mais funções para ela, porque ela é a parte administrativa da rádio, aliás, desculpe, a parte financeira, eu passei para ela para não me sobrecarregar, porque quando você tem a liderança, o controle de uma empresa, sobrecarrega, e eu tinha 15 funcionários. Com esses 15 funcionários, são 15 cabeças para você lidar. Verdade. São 15 gênios para você aprender a conviver. Hoje eu gero 6 empregos. E os nossos funcionários trabalham hoje na Rádio 102, na Rádio Pirapora, na Rádio Clube. Nossos ex-funcionários. E fora de outras rádios, fora. Hoje a gente tem duas repórteres em Montes Claros, lá na Rede Minas. Que bacana. Eu não lembro o nome delas. Uma trabalha na Rádio Transamérica e a outra, a Lana, trabalha na Globo, né? E outra trabalha lá na Grande Minas. Então, 98 FM fez com que pessoas continuassem, crescessem. Isso. E ambas formadas em jornalismo. Nossa, que bacana. Então, assim, hoje a gente pode se gabar, e eu adoro isso, né? Que
Hoje a gente, além de formar essas pessoas de jornalismo, eu estudo jornalismo depois de velho. Eu estou com 63 anos. Não parece. Obrigado. Não parece. Eu vou ficar mais jovem aí. E uma pessoa formou conosco aqui, está fazendo jornalismo aí no Santos, ela formou para advogado aqui lá. Sim, né? Então, assim, nos surpreendeu a dedicação e para a gente servir de base estrutural para que ele se formasse, ele bancasse a formatura dele, ele formou aqui. Ele financiou toda a estrutura profissional dele aqui. Então a gente se sente orgulhoso. Muito bacana. Desculpe se às vezes eu dou uma voada nos outros assuntos, falo demais, é mal de locutor, viu? Eu amo quem fala demais, porque eu falo demais. O pastor fala demais também. Desde destacando que hoje aqui nós estamos muito bem acompanhados, estamos aqui, né, com um príncipe lindo ali. Não vou falar qual o partido dele não, para a gente não brigar. Ele está lhe surpreendendo, ajudando o pai. Aí, estamos aqui com o Divo Marvin, meu esposo digníssimo ali, Gatão, e minha filha Daniele. Só faltou o Bial. Não faça isso. Eu não faço isso. Ai. A 98 ela é conhecida pela forte atuação social. Conta pra gente aí algumas ações e programas que demonstram esse compromisso de vocês aí com a população local. Eu sempre fui voltado à parte filantrópica. Sim. Isso eu puxei meu pai, porque meu pai também era uma pessoa muito dedicada, fundou várias associações, inclusive a Associação dos Evangélicos aqui, ele que foi o criador, só não quis assumir a presidência na época, mas passou para os companheiros. Interessante. Eu sempre ajudei o Rotary Club, e sou parceiro, sou ex-rotariano, ex-presidente do Rotary Club, há muitos anos atrás, eu não lembro nem a data. Mas assim, eu sempre fui imbuído nessa questão de ajudar a comunidade. Aqui a gente doava, ainda doa de vez em quando, mas doava mais cestas básicas, remédios, construção de casas. Eu ajudei o asilo durante muitos anos, fornecendo alimentação, 2 botijões de gás por mês. Ajudei a PAI a gente doou janelas, portas, doamos também 2 botijões de gás mensal. Nossa. Ajudamos a Polícia Militar construindo a quadra, ajudando a construir a quadra. Nós ajudamos a construir a quadra. Fizemos um pool de empresários. Nossa, que bacana. Onde a gente doou cimento, material para construção. Importante esse tipo de iniciativa. Eu doei durante 12 anos a internet para... A Polícia Militar, ela sempre teve essa dificuldade de informação. Aprendia um criminoso, você não tinha informação, a não ser via telefone. Né? Não tinha características, não tinha informação de computador. Então, nós vimos essa carência e chegamos e oferecemos. Nossa, que bacana. Foi, tem uma série de coisas que a gente sempre fez. Auxílio lá ao Caio Martins. O Caio Martins nós ajudamos muitos anos, ainda passamos informações aqui na rádio deles, mas nós já ajudávamos mais. Então, só a sério, você me pegou de surpresa nessa pergunta. E agora, vou surpreender, tá vendo? Eu de memória, assim, eu lembro de algumas coisas, mas a gente tem, assim, um trabalho muito acentuado nessas doações. A vez passada, agora, nós doamos 80 cestas básicas para a comunidade carente. Nossa, que bacana. A gente fez uma dobradinha com os Servas em Belo Horizonte. Sim. Onde nós conseguimos, e foi em 3 dias nós resolvemos, doamos, não me lembro se foi 30 ou 50 barracas para os feirantes da feira, doamos balanças digitais, jalecos. Então, assim, nós temos uma gama muito grande de colaborações que eu não consigo lembrar agora, que a surpresa me Então, vou te surpreender com algo que talvez não seja tão bom, porque eu vejo que a 98, ela tem esse compromisso com a comunidade, mas existe algo que é bem real e a gente, no meio de comunicação, acaba vendo, geralmente, a dificuldade em obter apoio dos órgãos aí políticos, mesmo sendo
uma comunicação responsável e principalmente compromissada com a sociedade. E o senhor vê isso? Apoio político? Não só político, mas até mesmo na ação de anunciar, de fazer, de contratar, porque a gente vê isso muito no meio de comunicação. Como foi falado há pouco atrás, a não valorização daquilo que é da cidade. Bem, a gente sempre esbarra nessa dificuldade. Eu te dou um grande exemplo. A prefeitura, nesses 2 mandatos, nunca direcionou nenhuma ajuda para a Rádio 98, sendo que os outros prefeitos anteriores sempre ajudaram. Não existe a parceria, essa palavra. Não existe a parceria, a gente sempre foi lá para afirmar essa parceria. As promessas vêm, mas efetivar essa parceria nunca aconteceu. É muito estranho isso ocorrer, principalmente no meio de comunicação local. A gente vê muito isso, infelizmente. E eles divulgam nas rádios, em Pirapora e na Rádio Voz da Paula. E aqui em Botizeira eles não investem, eles não usam, o prefeito não vem falar na rádio, os vereadores de vez em quando, mas assim, a gente firmou uma parceria agora com a Câmara de Vereadores, a qual eu ganhei uma concorrência onde a gente transmite a reunião da Câmara. Então firmou-se essa parceria. Sim. Desde o ano passado, de janeiro, né? De janeiro e fevereiro agora. Mas assim, nós temos essa dificuldade em fechar parceria com a prefeitura, temos dificuldade em fechar parceria com o comércio local, temos outra dificuldade que nós não temos vendedores, né? Há mais de 15 anos as pessoas ligam para a gente, eu quero fazer um anúncio, mas 99% de Pirapora, inclusive a prefeitura de Pirapora é nosso fiel mantenedor e nos auxilia. O Alex é quem nos dá a força necessária para a gente continuar e manter o meio de comunicação na ativa. Nossa, que bacana, viu? Que bacana. Sempre vem da entrevista. A gente fica meio chateado porque queremos também ser valorizados, principalmente por aqueles que... Com certeza. Mas ver que alguém valoriza faz a diferença, mas vale destacar a importância da valorização da nossa cidade. Eu te dou um grande exemplo, assim, o tamanho da importância que tem a Rádio 98. A Rádio 98 sempre foi parceira da administração Alex. Sim. E sempre foi parceira da Vamali, que é nosso patrocinador antigo, e do Idalécio. Nós conseguimos, em meio assim, a importância que sempre teve a administração do Vármulo Braga em Pirapora, mas nós conseguimos trazer um candidato novo que ganhou as eleições. Ele só usava a Rádio 98, que ele tem um empecilho, que é a Rádio 102, a Rádio Pirapora, a TV Rio, da época, e a Rádio Clube tem uma aliança, além do Vármulo ser dono de algumas, tem uma aliança muito grande com o Vármulo Braga. Então eles não tinham canal de divulgação, eles usavam a Rádio 98. Foi a Rádio 98 que trouxe uma nova opção de administração para que o Alex pudesse ganhar as eleições. E agora renovado essa força política aqui que o Alex tem, que usando outros meios de comunicação, e principalmente a única rádio que ele usa, que é a 98, foi eleito com mais de 80% da votação. Então, assim, está provado a importância do que a Rádio 98 tem e o bom resultado que a Rádio 98 traz para quem investe nela. Ou seja, a 98 segue pautando, ainda que não receba a mesma... o reconhecimento à altura. O reconhecimento à altura. É verdade. Verdade. Isso é importante, sabia? Isso deixa a gente meio que envaidecido, vou dizer, não é a palavra, mas nos deixa feliz de ver a diferença. Eu estava te falando como é que eu reconheci a Rádio 98. O Vármulo, um dia, quando prefeito, ele falava comigo o seguinte: Toninho, nós fizemos a pesquisa e a Rádio 98 está disputando, rapaz. Você é um perigo para mim. Eu posso perder as eleições se você estiver sozinho. Eu falei assim: Vármulo, eu não traio os companheiros. Ele falou assim: então você é um bobo. Porque se alguém chegar a te oferecer 100 mil reais, você vai fechar e vai esquecer as amizades. Eu falei: não, eu não esqueço os amigos.
o maior tesouro para mim, além da parte financeira, que é viável, é necessário, é a amizade. A amizade em primeiro lugar, dinheiro em segundo. Ele falou, então você é o bobo, porque se fosse eu pegava até 50. Mas você tem que comer aqui na minha mãozinha, porque você é um perigo para mim, você pode fazer eu perder as eleições. Foi onde eu passei a acreditar que a rádio era um potencial e eu desconhecia. O poder da comunicação. O poder da comunicação, eu tinha rádio como assim um oferecimento musical, uma realização pessoal, que eu como autor, eu gostava de fazer rádio, além de sobreviver de rádio. E no entanto, Por favor, Davi. o Varman chegou para mim sem querer, ele me abriu os olhos. Foi onde eu dei abertura para outros canais investir em política para divulgar o político. Foi onde a gente conseguiu abrir um leque maior para a rádio se manter e a rádio sobreviver. Mas até então eu não acreditava. Eu saí de lá, moço, nós é alguma coisa, eu não sabia disso. É sim, com certeza é. Paguei essas aí. É tanto que a rádio 98 hoje, a FM, ela é uma referência entre as rádios da região. Foi falado aqui. Obrigado, Davi, obrigada. Eu achei impressionante que ele é observador, né? Ele ficou olhando meu copo vazio e traça, eu pedi. E sendo a referência, quais são os planos aí para o futuro da emissora? Nosso plano é melhorar a tecnologia. A gente trouxe várias inovações, eu te falei que a gente implantou a internet, a gente fez a primeira transmissão via internet, nós trouxemos a parte de informática para a rádio, mas eu desejo ter equipamentos mais avançados, que hoje custa caro. Eu te dou um exemplo, nós estamos vislumbrando, que Deus vai nos dar, Eu creio. uma mesa, e eu acredito, Eu também. vislumbrando uma mesa de som. A mesa de som é R$16.000. Sim. Então, assim, nós já alcançamos muito, estamos satisfeitos. Mas eu peço a Deus sempre um pouquinho a mais para a gente ofertar aos nossos ouvintes e a quem usa dos nossos serviços uma qualidade melhor, um conforto melhor, para que a rádio chegue com mais qualidade nas casas, nos trabalhos, aonde for que eles estejam hoje. Graças a Deus, a tecnologia nos dá a oportunidade da gente transmitir a rádio internacionalmente, né? Porque Verdade. a internet auxilia isso. Antigamente a gente pegava ali, hoje não. A gente ouve de Três Marias, Belo Horizonte, São Paulo, até no exterior. Então, assim, eu quero chegar com mais qualidade, mais tecnologia. E tudo envolve você ter um ganho financeiro para tal. Então, nosso desejo hoje é ter, quem sabe, grandes locutores aqui que possam nos prestigiar, nos orgulhar e somar esforços para fazer uma rádio melhor para todos. Gente, o Aqui Tem História com o Toninho, viu? Tô chorando aqui, mas das histórias e também por tudo que a gente Sim, a minha mulher não gosta que eu conte. lembra. Ela fala que eu não gosto de sofrer duas vezes. Mas é sinal de que venceu. É sinal de que venceu. Nós dormimos no chão durante quase 1 ano e meio, no chão, na casa de uma irmã minha. E a nossa alimentação no almoço e na janta era fubá com água e um pouquinho de sal. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que hoje as pessoas vêm a 98 e esquecem da história de quem fez a 98. Eles não conhecem a história de quem fez a 98. Eles não conhecem, então assim... E outra coisa, os meus irmãos, que moram aqui de lado, e o outro mora aqui embaixo, ele fala comigo que sempre me vê sorrindo. Que não imaginava nunca que eu tinha passado na vida o que eu passei. Hoje nós somos vitoriosos. Só de ter isso aqui é um presente divino. Eu falo muito com a minha esposa. E o que a gente alcançou? Porque isso aqui tudo é construir. Isso aqui não tinha nada, que era laje. Então a gente foi construindo um cômodozinho. Engraçado que a nossa rádio era só uma salinha aqui e a nossa escada era de eucalipto. Eu tinha uma menina que fazia o programa, eu tinha que segurar a escada e virar as costas para não ver a subida. Então, assim, nós temos história demais. Isso eu falo não para gabar
Mas se eu falo assim, a gente é exemplo, cara. A gente é assim, exemplo de fé em Deus, de persistência, de acreditar no futuro. Uma vez minha esposa chegou para mim, Toninho, vende essa rádio e vamos trabalhar numa carvoeira, porque essa rádio não dá nada não. A gente ainda estava começando e eu, não vou, não, vende sim, não estou aguentando mais, eu vou virar doméstica. E ela não ouvia, eu falei, um mulherão desse doméstico na casa dos outros, ô doido. Aí você vai ser doméstica, eu cavoeiro e chifrudo. Você viu ela? Não, Uma gracinha, cara. Ela é linda. fala que é linda, Linda, cara. Linda do céu. E ficou talentosa. Eu estava falando sobre ela e no fim eu cortei o assunto porque eu estou ficando meio doido de vez em quando eu costo essa. Mas é ser com talento, menino, não é responsabilidade. Nem parece que sofreu quem sofreu na vida. Então, assim, eu gosto de falar pelo exemplo, porque nós vivemos as dificuldades. Verdade. Então, às vezes a gente reclama, tá difícil, mas o que a gente passou na vida que foi difícil. Mas Deus não deixou faltar um braço, não deixou faltar a saúde, não deixou faltar a persistência, não deixou faltar a coragem, não deixou faltar a fé. Então... E qual é a mensagem que hoje o Toninho deixa para os ouvintes e para aqueles que acompanham e admiram Aí tá gravando? Tomara. A rádio? Ó, persistência, coragem. Primeira coisa, fé inabalável em Deus. Porque Deus é o nosso sustento, Deus é o nosso amparo. Vou dividir o meu leicinho com o senhor. E que Deus é tudo. Então, acreditar em si próprio, acreditar que sempre tem assim um futuro aguardando. Que Deus nos aguarda, Deus nos espera, Deus nos sustenta. É isso. Deus. Eu quero te agradecer no fundo do meu coração. Falou em Deus, derrete. Pela oportunidade de conhecer um pouco da história de Toninho. Dono da FM, criador, sonhador. Eu não gosto que fala dono, eu gosto que fala diretor da rádio. Não, diretor da Rádio FM, criador, sonhador. Sonhador. Persistente. E um grande ser humano. Obrigado. Deu condições para que outras pessoas saíssem daqui com formação de vida, de profissão. E é uma honra. Obrigado. Obrigado. A honra é toda minha de poder contar a nossa história, de poder assim, servir como base para tantas outras pessoas que passam por dificuldade, passam por provações, e tem pessoas até que tiram a própria vida. Verdade. Né? Sem aguardar que tudo aconteça. Eles cortam o seu caminho sem buscar, sem alcançar seu objetivo. Então, como é que você quer vitória se você já se derrota? Se você tira a sua vida, se você interrompe seus caminhos? Você não vai ver resultado. Então, que a gente sofra, que a gente passe sobre vários encalços na nossa vida, é que a gente sirva de persistente, de objetivo, de acreditar que o amanhã pode acontecer, conforme você confia em Deus, confia em si próprio. É o meu caso, graças a Deus. O Aqui Tem História em si. Ela se vê chorar. Agora choramos juntos. E o Aqui Tem História tem a honra de trazer a história desse homem, que é um exemplo de coragem, persistência e de fé. Obrigado.